Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, Senhor. Te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu, pela saúde, pelo dia, pela Tua habitação em nós. Pai, nós queremos dizer que nós confiamos no Senhor. Nós queremos reconhecer que as nossas fontes estão no Senhor. Que não há outro, que não há nada em quem nós podemos confiar, a não ser no Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia, povo santo. Shalom. Vocês estão bem? Vocês podem sentar. Obrigado ao grupo de música. Aleluia. Vocês estão animados? Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. Aleluia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o quanto é importante a nossa atitude para que a gente possa viver em Deus aquilo que Ele tem para nós. Amém? Nós entendemos que o Senhor tem muitas promessas sobre nós. Ele preparou muita coisa para que a gente pudesse viver tudo aquilo que Ele preparou para nós. Mas existe uma outra parte nessa relação, nesse relacionamento, que é a nossa parte. E nós entendemos que é necessário, nós podemos ver biblicamente, que é necessário uma atitude para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Nós vemos muitos chamados, nós vemos no Antigo Testamento e no Novo, Deus chamando muitas pessoas, muitos homens e mulheres para fazerem uma obra específica. Nós vemos o chamado a Gideão, nós vemos o chamado a Paulo, nós vemos o chamado a Moisés, vemos o chamado a José. E de todos esses homens que nós conhecemos bem a história deles, eles têm algo em comum. Eles tiveram uma atitude correspondente com o chamado de Deus para a vida deles. Teve muitos outros homens e mulheres que foram chamados, mas que por não terem uma atitude correspondente, a gente nem conhece a história deles. Quando o profeta Samuel, por exemplo, levantou a Saul como rei em Israel, o povo estava pedindo um rei, então Deus levantou Saul como rei. Mas com pouco tempo Deus rejeitou a Saul como rei. Então o mesmo Deus que levantou Saul foi o mesmo Deus que com pouco tempo rejeitou Saul e mandou Samuel levantar um outro rei. Por quê? Porque Saul não teve atitudes correspondentes com o chamado que Deus tinha para a vida dele. Saul, ele escolheu viver o seu reinado segundo as próprias vontades, não segundo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Então Deus levantou, através do profeta Samuel, Davi. E quando o profeta foi na casa de Davi, na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um dos filhos de Jessé como rei, a gente vê que Jessé reuniu todos os filhos para que o Senhor direcionasse a Samuel quem seria o filho. E a gente percebe na história que quando o profeta ele vê um dos filhos, vê um filho forte, e o rei era alguém forte, era alguém que ia à frente da batalha. Saul era o maior homem em Israel, a gente entende biblicamente, a Bíblia diz que o maior chegava no ombro de Saul. Então Saul era muito grande. Então o profeta ele entendeu, o próximo vai ser alguém grande, vai ser alguém forte, e ele olhou para um dos filhos e disse, deve ser esse. E Deus disse, não, porque eu o rejeitei. Quando Deus diz eu o rejeitei, me vem a mensagem implícita que Deus o considerou. Ele disse, eu o rejeitei. Então eu entendo que talvez Deus tenha olhado para ele e disse, pode ser ele, o rei. Mas talvez pelas atitudes dele, Deus o tenha rejeitado. Para a nossa vida cristã, a gente entende que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como está dito em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você entende que nem todos foram salvos? Que nem todos chegaram ao pleno conhecimento da verdade?
Mas se essa é a vontade de Deus, por que isso não aconteceu? Porque por mais que seja a vontade de Deus, Deus respeita a minha e a tua vontade. Ele respeita o meu e o teu poder de escolha, que nós também conhecemos como livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher se você vai viver com Deus ou não. A mensagem está aí, a palavra de Deus está aí para todos. Pelo menos no Brasil e na maioria dos países, nós temos a liberdade de termos a Bíblia, de andarmos com a Bíblia, de ostentarmos, digamos dessa forma, a Bíblia para onde nós quisermos levá-la. Não existe nenhum tipo de perseguição por isso. E eu poderia dizer que até nem existe perseguição a cristão no Brasil. Alguém pode dizer, pastor, mas porque o senhor não está no meu trabalho? O senhor não sabe o que eu passo no trabalho. E eu te digo, a gente não vive perseguição no Brasil. A gente não vive. A gente está vendo aí nos noticiários, quem não está numa bolha sabe o que está acontecendo. Pelo simples fato de alguém ser judeu, está morrendo. Existem países que não se pode ter uma Bíblia ou fazer menção qualquer a ela. Não é o nosso caso. E por que muitos, em um país como o Brasil, livre, decidem não viver com Deus, ou decidem viver longe de Deus? É um poder que lhes cabe, o poder da escolha. Eles podem escolher. Mas aqueles que decidiram andar com Jesus, eles também escolheram algo. Então a nossa vida com Deus, ela começa através de uma escolha e, consequentemente, de uma atitude. Porque quando eu escolho algo, eu preciso ter uma atitude correspondente com aquilo que eu escolhi. Porque se eu digo, eu escolhi a Jesus e eu não ando com Jesus, você entende que não houve uma atitude correspondente com aquilo que eu disse escolher? Então, se não houve uma atitude correspondente, não houve, de fato, uma escolha. Talvez tenha havido uma fala de uma escolha. Eu escolho por Jesus. Mas a minha atitude, quando ela não condiz com essa escolha ela não vai fazer diferença na minha vida. Mas quando a gente escolhe de fato, eu quero andar com Jesus, a gente toma uma decisão e tem uma atitude. Aí a gente é batizado no corpo de Cristo. Quem participou do culto do batismo, a gente explicou sobre isso, os 3 batismos. O batismo no corpo, que é quando a gente nasce de novo, a gente é imerso. A gente entra para o corpo de Cristo. A gente é enxertado na videira. A gente passa a ser um ramo que é enxertado na árvore, que é Jesus. Uma atitude. Uma segunda atitude, eu decido receber do batismo com o Espírito Santo. É algo que Deus nos deu, mas a gente decide receber desse batismo. E tem uma outra decisão que é básica da vida cristã, a decisão pelo batismo. Você entende que a gente não força ninguém, a gente fala da importância, mas a gente não força ninguém a se batizar. É uma decisão e exige uma atitude. Você então vai para o culto, se submete, vai para o culto do batismo, confessa publicamente que Jesus é Senhor de sua vida, decide tomar uma atitude de entrar na água e se deixar ser batizado, ser imerso. Então toda a nossa vida cristã, ela é definida por decisões e por atitudes. E a gente vai ver, aqui a gente vai meditar um pouco sobre uma história que existe no Velho Testamento. E eu não sei se você sabe, a Bíblia, ela é um livro sobre a redenção da humanidade, através de Jesus. A Bíblia fala de muitos assuntos. Ela fala de muitas coisas, mas de todas as coisas que a Bíblia fala, ela leva para a redenção. A Bíblia fala de finanças, a Bíblia fala sobre família, ela fala sobre administração, ela fala sobre riqueza, ela fala sobre muita coisa. Mas tudo que a Bíblia fala aponta para Jesus e a redenção da humanidade através de Jesus. Então, no Antigo Testamento também era assim. Desde a criação, quando o homem pecou, tudo passou a apontar para um redentor, alguém que salvaria o homem daquele pecado e daquela separação entre Deus e o homem. Já quando Deus estava falando com Satanás, a partir do pecado, a partir do momento que Satanás induziu o homem a pecar, que foi uma escolha do homem, mas Satanás o conduziu a isso, Deus disse, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Esse ele estava falando de Jesus, do nosso Senhor. E ele já veio e já cumpriu essa obra redentora. E já nos colocou de novo na nossa posição original. Na nossa posição de reinar. Você entende que nós estávamos em um lugar abundante, no Éden,
num lugar onde Deus vinha conversar com o homem, tínhamos plena comunhão com Deus, e nós decidimos, por causa do pecado, nos afastar de Deus e sair daquele lugar. Então Jesus veio, nos pegou, pagou o preço pelo nosso pecado e nos colocou de volta num lugar de reino. Você entende isso? A gente estava em um lugar, saiu desse lugar, foi para um lugar ruim, Jesus veio e nos colocou em um lugar bom. Guarda essa informação. Aí a gente vai para o livro de Números, no capítulo 13, e a gente vai ler até alguns versículos a mais. Vou pedir para projetar na tela, 13, 1, e a gente vai ler alguns versículos. A gente vai pular e vai ler essa história. Isso aqui é o seguinte, o povo... Vou guardar, vou ler daqui a pouco. Eu vou te contextualizar melhor sobre isso aqui. O povo, ele habitava em Canaã. Abraão, ele habitava em Ur dos Caldeus. Abraão é o primeiro homem da linhagem judaica, digamos assim. Ele não tinha ainda o nome de judaico, não existia a religião, digamos assim, do judeu, mas o povo hebreu e o povo que deu origem ao judaísmo começou em Abraão. Abraão habitava em um lugar chamado Ur dos Caldeus. Era um lugar muito próspero, era um lugar muito abundante. E Deus disse para ele, olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação. E você vai ser uma bênção. Sendo que Abraão e sua esposa não poderiam ter filhos. Então Deus, através de uma forma miraculosa, fez com que Sara pudesse engravidar. E ela engravidou de Isaac. Isaac, a gente entende que o significado é alegria. Mas para você entender melhor, Isaac é como se fosse uma onomatopeia. O que é isso? Um som referente a algo. Por exemplo, na internet, quando a gente vai escrever sorrindo, a gente escreve um kkkk, a gente escreve um ha ha ha, a gente escreve um riso. Então, esse riso, você entende nesse tempo, e no hebraico, o Isaac, era quando alguém se referia a alguém que estava rindo. Então ele riu. Isaac. Então, é engraçado, mas de fato era isso. Isaac. Ele riu. Então o Isaac quer dizer um sorriso. É como um som de um sorriso. Então Isaac, que era impossível de nascer, ele nasceu. Isaac gerou Jacó. No caso, a esposa de Isaac, né? Gerou Jacó. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Isso foi o início do povo hebreu. Eu queria chamar aqui 2 jovens animados aqui na frente, para ficar bem... Vem mais, vem 2, vem 6, por favor. Vem cá, Léo, aqui em cima. Guilherme, fica aqui nesse primeiro degrau. Fica aqui. Vocês 4 ficam aqui rapidinho. 4, 3, mais 1, 4 agora. Então vamos dizer que eu sou Abraão. Então Abraão, o pai da fé, Abraão começou a linhagem do povo hebreu. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó lutou com Deus, teve aquela história do Jacó batalhou, segurou o anjo para depois subir Jacó. Então Jacó lutou com Deus, no caso, no sentido de prevaleceu, ele permaneceu lutando por aquilo que ele queria. E depois de lutar com Deus, ele se tornou Israel. O nome de Jacó mudou para Israel, que quer dizer luta entre Deus e o homem. Israel, El é Deus, Is é homem e Ra é essa luta. Então Israel, por isso que mais para frente o país, a nação se tornou Israel, por causa dele. Então Israel teve 12 filhos, entre eles José. José foi vendido pelos irmãos, aí vem os 4 para cá agora, aí tá os 4 aqui. Esses 4 estão simbolizando 12, tá? Para não vir 12 aqui para frente. Aí entenda aí cada um representando mais 4. Então, Jacó virou Israel e teve 12 filhos. Dos 12 filhos, tinha um preferido, que está perto dele aqui. José. Só que os outros ficaram com ciúme de José. Aí levaram ele
do seu pai, levaram ele, decidiram matá-lo, por causa do ciúme do pai. Vê que irmãos, gente boa, família, ó, gente boa, por causa do ciúme do pai. Mas aí um deles, esse aqui, ó, que está mais perto dele, amava mais ele, disse, ó, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo, e a gente diz a painho que um bicho matou ele, que um animal veio e matou ele. Aí, muita gente boa, o irmão dele foi e vendeu ele como escravo. Então ele foi levado, vá sozinho, vá, fica aqui, você ficou, você só vendeu ele, viu? Depois a gente vai conversar. Levou ele como escravo, o povo levou ele como escravo. Então você entende que ele saiu da sua terra, da terra que Abraão recebeu do Senhor. Aquela terra próspera que Abraão recebeu do Senhor, e todo o povo estava lá. Então, José foi vendido como escravo, foi para o Egito, estava lá na prisão, ele resolveu um problema de um copeiro de Faraó. Esse copeiro de Faraó foi servir a Faraó, e Faraó teve um sonho que não conseguia ninguém para interpretar. O copeiro disse, não, eu conheço uma pessoa na prisão que interpreta. Então Faraó mandou chamar José, aí José veio e resolveu o problema do Faraó. Depois que ele resolveu, o Faraó disse, olha, quem vai mandar em tudo agora é tu. Saiu da prisão, agora tu vai mandar em tudo. Ele foi vendido pelos irmãos, veio para cá, foi preso aqui, injustiçado. Aí Faraó levantou ele e disse, agora, depois de mim, você manda em tudo. Faraó era o rei, era o que mandava em tudo. Ele disse, depois de mim, você manda em tudo. Então se levantou um tempo de fartura, e ele ajuntou todos os recursos para o tempo de falta que haveria, que Deus havia revelado a ele. Quando veio esse tempo de falta, aí os irmãos dele vieram falar com o Faraó para pedir recurso para poder comer, trazer comida para o seu povo. Aí Faraó disse, ó, resolva tudo com José. Quando chega, aqueles irmãos que quiseram matá-lo, junto com o que vendeu, só, olha, a gente veio pedir comida, a gente veio pedir ajuda. Aí José disse, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora que eu estou na bênção, vai se arrepender. Não, foi não. José disse, olha, eu vou ajudar vocês, eu vou prover vocês. Vá lá, chame meu pai, chame maninha também, chame bainho, chame maninha, traga eles para cá, traga o povo todo para cá, que aqui vocês vão viver bem. O cara era governador, mandava em tudo, e ele não guardou mágoa não, ele disse, traz todo mundo para cá, que aqui vocês vão viver. E aí ele trouxe painho, maninha, titio, titia, primo, prima, trouxe todo mundo. E todo mundo habitou o Egito. Isso aqui é a história do povo hebreu. Habitou o Egito, ficou habitando aqui no Egito e vivendo com prosperidade, com paz. Foram muito bem recebidos naquele lugar. Só que vocês entendem que a terra deles aqui, Canaã, a terra que Deus deu para eles, foi abandonada, porque eles saíram e foram para o Egito. Como a terra estava abandonada, o MST, ou um outro povo, chegou e ocupou aquela terra. Ocupa, Estelita, vamos lá. Aí ocupou aquela terra. Mas você entende que se alguém ocupou a terra, mas o dono permanece sendo o povo hebreu? Então uma salva de palmas para eles. Podem voltar, obrigado. E daqui a gente vai seguir. Os donos continuavam sendo o povo hebreu. Então, depois de cerca de 200 anos vivendo bem naquele lugar, se levantou um faraó que não reconhecia o que José fez. E esse faraó começou a tratar o povo hebreu como escravo. E eles começaram a sofrer naquele lugar. Então Deus levantou Moisés, um libertador, para pegar o povo daqui e levar de volta para a terra prometida. Só que nesse caminho aqui existia um deserto. Você entende? Lembra daquilo que eu falei no início? Nós estávamos em um bom lugar, nós pecamos e viemos para um lugar ruim. Mas Deus levantou Jesus para nos tirar desse lugar ruim e nos trazer para um lugar bom de novo. Lembra disso?
Então Moisés era uma figura de Jesus. Tudo que aconteceu no Velho Testamento apontava para Jesus, para o que Jesus faria. Então o povo saiu de um lugar bom, foi para um lugar ruim, até viveu bem um tempo ali, mas daqui a pouco se tornou escravo. Então Deus levantou Moisés, para Moisés tirar o povo dali e levar o povo de novo para a terra prometida. Só que essa terra agora estava ocupada. E aí Deus sai conduzindo o povo, através de Moisés, pelo meio do deserto. À noite, Deus os aquecia do frio extremo do deserto e não os deixava morrer de frio. De dia, Deus os protegia do calor extremo do deserto e não os deixava morrer de calor. Todos os dias mandavam maná com comida, mandava água no meio do deserto, a roupa crescia com eles, não tinham falta de nada. Eles tinham passado aquela cena do Mar Vermelho, quando Moisés abre, toca nas águas, o mar se abre, o povo passa. Então os perseguidores do Egito vieram e morreram no meio do mar. Deus havia protegido, suprido, feito milagres de todos os lados. Aí quando eles estão pertinho da terra prometida, eu imagino que já dava para ver, aí vai vir essa leitura que a gente vai fazer agora. Números 13, no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, não existiam 12 tribos? Então ele disse, olha, pega um príncipe, pega um principal, pega alguém importante em cada tribo e envia. E aqui diz, enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então a gente vê, envia espias, e a gente conhece essa história. Só que esse versículo 2, que diz, envia homens que espiem a terra, ou dependendo da versão, envie espias, isso foi escrito originalmente em hebraico, e diz, Shlach laha anashim vaitru et Eretz Canaã. Esse vaitru, que ele diz aqui no original, quer dizer turistas. Por que eu estou falando no original, no hebraico? É como está no hebraico. Quando foi traduzido, colocaram espias, mas no original é turistas. Esse vaitru é turistas. O que é que ele quer dizer aqui? Envia os príncipes para descansarem e desfrutarem da terra. Então essa terra que eles vão olhar, manda eles irem antes para desfrutar e trazerem um relatório de como é a terra. Passarem um tempo lá descansando. Você entende que o turista ele vai descansar, ele vai desfrutar. Aí quando Deus criou a terra, no 7º dia ele descansou, mas no original ele desfrutou. Jesus, quando ele veio fazer a obra da redenção, ele veio nos colocar em um lugar de descanso, em um lugar de desfrute. E por que muitas vezes a gente sofre tanto? Porque a gente não entendeu a obra que ele fez de uma maneira plena. E a gente não desenvolveu a nossa mentalidade para entendermos quem nós somos e desfrutarmos de tudo que ele tem para nós. Então eles foram para lá, os espias foram para a terra, olhar a terra que Deus iria dar aos filhos de Israel. E aí no versículo 17, queria que você pulasse para lá. Versículo 17 diz assim, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Aí vamos parar aqui rapidinho. Você entende que Deus disse, manda 12 para irem lá desfrutar da terra. Ponto. Foi o que Deus disse. Aí Moisés vai passar a mensagem, aí ele já diz, olha, vão para lá, aí vocês olhem se a terra é boa ou má, se o povo de lá é muito ou é pouco, se são grandes ou se são pequenos. Aí ele diz, se são poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra.
Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Aí pula para o 25. Ao cabo de 40 dias, ou seja, depois de 40 dias na terra, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Assim como Deus tinha dito que era uma terra próspera, de fato é. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam no Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe, aí veja, eles disseram: olha, a terra é boa, esse é o fruto da terra. Esse fruto da terra, porque a gente não leu a história toda para ganhar tempo, mas 2 homens precisaram pegar um cacho de uva, prender num pedaço de madeira e carregar. Imagina o tamanho do cacho de uva, para 2 homens prenderem um pedaço de madeira e carregar o cacho de uva. Então ele diz: olha, esse é o fruto da terra. A terra é boa, a terra mana leite e mel, é grande, é próspera. Só que tem muito gigante lá, tem isso, tem aquela dificuldade, a gente não vai conseguir prevalecer contra eles. Aí então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí no 33 diz: também vimos ali gigantes. E aí falam de novo das dificuldades. E aí eu quero chamar a atenção para o que ele diz em seguida: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O povo foi lá e disse: olha, eles eram tão grandes que para eles, a gente era como gafanhotos. Aos nossos olhos, a gente era como gafanhotos. E aos olhos deles, a gente era como gafanhotos. O que é que definia para eles como eles eram vistos pelos outros? Como eles eram vistos por eles mesmos. E se a gente era como gafanhotos, aos nossos olhos e aos olhos deles. Ou seja, como a gente se enxerga, a gente vai acreditar que as outras pessoas também nos enxergam. E mais para frente, se você continuar lendo a história, eu recomendo que depois você leia. A gente não vai ler porque senão vai se estender demais. Números 13, 14. Você vai ver que Deus disse que esse povo não entraria na terra. Por quê? Porque eles duvidaram. Por quê? Porque eles não tiveram uma atitude correspondente com aquilo que Deus havia dito para eles terem. Mas Calebe, que disse isso, junto com Josué, ele disse: eles 2 vão entrar na terra. Porque eles tiveram uma atitude diferente. Aí vamos fazer um paralelo com Jesus. Jesus veio para nos resgatar e nos colocar na terra novamente. Mas por que tantos que estão muitas vezes entre o povo de Deus se enxergam tão pequenos e por isso não vivem tudo que Deus tem para eles? Porque não se enxergam verdadeiramente como Deus os enxerga. Por isso se veem pequenos, por isso se veem fracos, por isso veem as dificuldades se levantarem e dizem: essa dificuldade é grande demais para mim. O que Deus disse que Ele tinha para a minha vida é até grande, é até bom. Mas essa dificuldade aqui é tão grande que eu não consigo vencer para chegar onde Deus disse que eu chegaria. Mas existem outros que olham e dizem: olha, a dificuldade é muito grande, mas o meu Deus que me garante é ainda maior do que qualquer dificuldade. E Ele vai sim me fazer viver tudo que Deus tem para a minha vida. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você entende que desse grupo para esse outro grupo, os que entraram na terra, todos estavam no mesmo lugar, todos tinham as mesmas experiências com Deus, mas uns tiveram uma atitude de incredulidade e outros tiveram uma atitude de fé, e isso foi determinante para o que eles viveriam. Para nós, queridos, Deus já nos chamou, Ele já nos resgatou, Ele já nos colocou na terra prometida. A terra prometida não vai ser quando Jesus voltar e nós formos para o céu. Nós já estamos no reino de Deus. Quando Jesus veio e as pessoas perguntavam: e o reino de Deus, quando vai estabelecer? Jesus disse: o reino já está dentro de você. Você já está no reino, você não entendeu ainda, você já está no reino. E por que muitas vezes nós temos uma mentalidade de deserto? E aqui o povo chegou a dizer: olha, vamos levantar capitães e
que nos levem de volta para o Egito. Porque a gente vai entrar na terra prometida para lutar e morrer lá. É melhor a gente voltar. E aí Deus disse, pronto, eles não vão voltar não, mas também não vão entrar na terra. Eles vão morrer no deserto, porque eles não creram em mim. Mas quanto aos que creram, eles sim entrarão no deserto. Você percebe que o crer é uma atitude, é uma decisão, e essa decisão é determinante para tudo aquilo que a gente vai viver. Então, querido, decida viver aquilo que Deus tem para a sua vida, independente do que as circunstâncias dizem, independente daquilo que se levante por fora, independente do quadro que o diabo pinte. Deus já te colocou na terra prometida, Deus já te colocou na terra próspera, na terra que mana leite e mel, e nenhuma circunstância exterior, nada que aconteça por fora pode definir aquilo que você vai viver. Mas aquilo que você crê, diante das experiências que você teve com Deus, diante da fé que você tem nele, aquele Deus que cuidou de você no início, aquele Deus que cuidou de você no meio, é o Deus que vai cuidar de você no fim, é o Deus que vai te levar para o lugar que ele prometeu que você chegaria. E o diabo se levanta e diz, não, não dá, volte, é melhor voltar para o mundo, porque aqui na igreja você não está vendo as dificuldades que se levantam, você não está vendo como não é fácil ser crente, você não está vendo que esse tal de Jesus não vai voltar, você não está vendo que você não vai viver o que Deus prometeu, mas decida, meu irmão, viver o que Deus te prometeu. Não queira voltar para o Egito, não queira voltar para a terra de escravidão. Você já foi liberto desse lugar. Você já foi transportado. Lá em Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja mais uma vez o paralelo. Ele libertou, Moisés libertou o povo do Egito e levou o povo de volta para a terra próspera. Jesus nos libertou do império, mas ele não libertou e deixou no deserto. Ele libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou para o reino do seu filho amado, dependendo da versão. Entende que a gente não pode ter uma vida comum, uma vida sem resultado, mas isso depende da minha e da tua atitude. A gente não pode simplesmente, eu já estou com Deus, eu já estou aqui, e a minha atitude diante do que se levanta. O povo, quando foi entrar na terra, um dos primeiros lugares que eles encontraram foi Jericó. E Jericó tinha muralhas tremendas, muralhas muito grandes, fortificações. E existem estudiosos que dizem que Jericó era uma base militar. Ou seja, nem era uma cidade, era um quartel. Imagine um quartel, uma base militar. E Deus disse, essa terra aí é sua. E o povo disse, como é que a gente vai fazer? E aí Deus deu a visão. Circule a terra, uma vez por dia, durante 7 dias. E no 7º dia vocês vão circular 7 vezes. E aí vocês gritam. Olha, é assim que a gente vai conquistar a terra. As fortificações, cheio de militar, cheio de gente armado, gente forte. A gente vai circular a terra. Ele ainda disse, circule calado. Eu acho que o povo não está murmurando. Circule calado. E aí quando o povo deu o grito, as muralhas caíram e o povo conquistou a terra. Às vezes Deus vai dar estratégias que fogem do natural. Que a gente olha naturalmente e diz, é assim que eu vou vencer? É assim que eu vou passar por isso? Mas quando a gente entende que o Deus que nos chama, o Deus que nos dá a instrução, é o Deus que garante a vitória, e a gente se move de acordo com a instrução, vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Mas você precisa ter uma atitude de guardar firme a sua confissão diante de Deus. Guardar firme a sua confiança em Deus, porque o Deus que te chamou, o Deus que te tirou do Egito, é o Deus que já te colocou na terra prometida. E você entende que até hoje o povo briga por essa terra. Mas não só briga pela terra, mas briga para destruir o povo de Israel. O povo de Deus. Os palestinos, o Hamas, eles querem destruir o povo. Até hoje é o mesmo lugar. Esse lugar que eles estão brigando é o mesmo lugar do teatro que a gente fez aqui. É o mesmo lugar. Mas sabe que eles não vão conseguir conquistar? Não vão conseguir conquistar. O povo judeu, hoje existem cerca de 14 milhões de judeus espalhados por todo o mundo. Isso é 0, alguma coisa da população mundial. 0,2 aproximadamente. Mas eles são o povo que mais tem prêmio Nobel,
A terra de Israel é a terra que mais tem empresas de tecnologia no mundo. Eles conseguem pegar água salgada, dessalinizar a água, produzir na terra o que o clima não deixa produzir. Eles criam um clima para produzir naquele lugar. Um dos povos mais ricos da terra. Onde você vê um judeu, você vê uma pessoa rica. E a bênção de Abraão, através de Jesus, chegou até nós. Então nós temos essa mesma capacidade de produzir. Tudo aquilo que o povo judeu produz, nós temos a mesma capacidade de produzir. O que é que muda? Muitas vezes é a mentalidade. Porque se a gente acreditasse de fato que a gente pode, a gente faria muito mais do que eles fazem. Nós somos muito mais numerosos do que ele. A bênção que está sobre a vida deles está sobre a nossa vida. Mas sabe que quando eles chegam em um lugar... Deixa eu te contar um pouquinho da história aqui de Pernambuco. Quando os holandeses... Pernambuco era dominado por portugueses. Então os holandeses vieram e dominaram Pernambuco. Ali Recife, aquela parte onde tem o Tribunal de Justiça, aquelas pontes ali, aquelas praças bem bonitas, onde tem o Palácio do Governo, se chamava de Cidade Maurícia. Porque Maurício de Nassau, que era o líder do povo que veio, dominou aquela parte e construiu tudo aquilo ali. Então os holandeses dominaram. E os holandeses pregavam a liberdade de culto. Então os judeus puderam se estabelecer. E a primeira sinagoga das Américas está lá na Rua do Bom Jesus. Até hoje tem lá. Primeira sinagoga dos judeus das Américas. Porque os holandeses permitiram. Só que depois os holandeses foram expulsos da terra. Os portugueses dominaram de novo. Quando os portugueses dominaram, eles não deixavam outro tipo de culto a não ser o culto católico. As missas. Então os judeus fugidos do Recife foram para um lugar e fundaram uma cidade chamada Nova Amsterdã, que mais para frente se tornou Nova York. Nova York, que nós conhecemos hoje como o centro econômico mundial, um dos lugares mais prósperos que existe, um dos lugares onde mais acontecem transações financeiras milionárias e bilionárias, foram fundadas por judeus fugidos de Recife. Veja que coisa impressionante. Onde eles vão, eles prosperam. Por quê? Porque eles sabem que eles carregam a bênção de Deus. Só que essa bênção de Deus você carrega também. Eu carrego também. E como a gente vai agir de acordo com esse entendimento é que vai fazer diferença na minha e na tua vida. Não adianta eu carregar essa disposição em tudo que eu fizer dar certo se eu não faço nada. Eu preciso me mover de acordo com esse lugar que Deus me colocou. Eu preciso me mover com a consciência do que Deus fez sobre a minha vida. Isso vai fazer total diferença. Eu vejo muita gente sofrendo, no nosso povo muitas vezes, financeiramente também, e aí Deus dá uma estratégia. Mas a pessoa acha que aquilo é muito difícil para ela e não se move de acordo com aquela estratégia. Aí diz, eu não consigo. Deus está me fazendo passar pela prova. Porque está difícil. Mas é porque Deus quer que seja assim. Não, meu irmão, a gente precisa mudar essa mentalidade. Às vezes a ideia Deus já te deu, mas você já se moveu de acordo com essa ideia que Deus te deu? Você já teve uma atitude correspondente ao lugar que Deus te colocou? A gente precisa se mover com isso. No meu trabalho, eu preciso ser o melhor no que eu faço. Deus já me deu sabedoria para isso. No meu empreendimento, eu preciso ser o melhor no que eu faço. Não é melhor do que os outros, é o melhor que eu posso ser. E se eu sou o melhor que eu posso ser, inevitavelmente eu acabo me tornando melhor do que os outros. Mas eu não estou competindo com ninguém. Eu estou competindo comigo mesmo, para que eu me torne tudo aquilo que Deus quer que eu me torne. Eu vim ouvindo o doutor Rodrigo Silva, e ele falou que na filosofia existe o potencial e o ato. E o que é o potencial e o ato? Se eu pegar o meu carro, ele marca 240 km por hora. Então, subentende-se que ele chegue a essa velocidade. Mas existem vários fatores que vão propiciar ou não que ele chegue. Mas ele tem potencial para isso. Mas vamos colocar 100 km por hora. É algo que dá para colocar na BR, que é permitido. Ele pode chegar a 100 km por hora. Mas você entende que se eu estiver na BR e não acelerar, ele não vai chegar a 100 km por hora?
Por mais que ele tenha potencial para isso, ele tenha potência, que a gente chama de potência, que é medida no carro em cavalos de potência, ele tem potência para chegar a essa velocidade, mas se eu não acelerar, ele não chega. Por quê? Ele tem o potencial, mas falta uma atitude de quem está conduzindo. Então a tua vida tem potencial, só basta uma atitude de quem está conduzindo para que você chegue onde Deus quer que você chegue. Ah, mas quem está conduzindo a minha vida é Deus. Não é, é você. Deus está guiando, Deus está dizendo, vem por aqui. E aí você é que está dirigindo. Deus te guia e você dirige. Porque Deus quer, como a gente leu no começo, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque nem todos chegam, Deus está guiando. Porque alguns não querem ser guiados por Deus. O que é que eu quero nessa manhã te estimular? A ter uma atitude correspondente com o que você foi chamado para fazer. E não deixar nenhuma circunstância te colocar para baixo. Não deixar nenhuma circunstância te paralisar. Porque levantam-se situações para a gente se entristecer, para a gente se chatear, para a gente perder o foco. Mas não perca o foco. Não perca o foco. O que Deus tem para você não foi revogado. Não foi cancelado. Não foi anulado. Deus continua te amando, independente do que você fez, Ele continua te amando. Independente das vezes que você deslizou, perdeu o foco, Ele continua te amando. E Ele está dizendo, vem por aqui, entenda quem você é, entenda o lugar que eu tenho para você, viva aquilo que eu tenho para você. Porque o que eu tenho para você não é pequeno, não é fraco, é grande, é poderoso. Aleluia! Como seria bom, meus irmãos, se a gente vivesse cada dia com essa consciência de quem nós somos em Deus e tivéssemos atitudes correspondentes com isso. Atitudes correspondentes. A gente não pode deixar as finanças nos pararem. A gente não pode deixar falta de saúde nos parar se Ele já providenciou a cura para nós. Ele já providenciou uma saúde divina. Sabe uma coisa que eu vejo muito sobre saúde? E não é em todos os casos, mas na maioria deles, a gente quer cura, mas a gente não se cuida. A gente não tem uma atitude correspondente de alguém que quer andar em saúde. A gente não treina, a gente não cuida da alimentação. Tá os personagens aqui. A gente não cuida da alimentação, não treina, não faz exercício. Mas não, eu quero andar em saúde divina. E as tuas atitudes? Se a minha atitude não é correspondente, se eu estou quebrando princípios, eu não vou andar em saúde divina. Mas não, pastor, eu estou andando nos princípios, mas algo veio sobre mim que eu não tenho controle. Aí entra a interferência divina. E aí Deus vem e traz cura para aquilo que o médico pode dizer, não tem como. Aí Deus vem e cura. Aí Deus vem e salva, Deus vem e liberta, Deus vem e faz um cego enxergar, Deus vem e faz um surdo ouvir, Deus vem e tira uma dor crônica que estava ali. Amém? Nós cremos em intervenções e interferências divinas. O que eu estou dizendo aqui é, ande de acordo com o que você crê. Cuide do seu corpo. Cuide das suas finanças. As ideias que vêm muitas vezes de negócios, mova-se de acordo com isso. Muitas vezes, eu e a Adriana temos uma filha que eu ganhei quando casei com a Adriana. E ela hoje tem 22 anos. E muitas vezes em casa, hoje ela não mora com a gente. Quando a gente foi para o interior, ela ficou morando com a avó. Mas ela morava com a gente. E ela é muito desenrolada no trabalho dela. E ela estava querendo ir para os Estados Unidos, ganhou uma viagem para os Estados Unidos, e ela veio falar comigo que queria uma certa quantidade de dólares para levar para lá. E aí eu disse a ela, olha, vamos fazer algumas contas e vamos conseguir esse dinheiro? Eu disse, amém. Aí eu disse, tem quanto tempo para a viagem? Tem 10 meses. Disse, quanto é que você quer? Disse, $1.000. O dólar na época era R$4.000. Era R$4, então seria R$4.000. Eu disse, pronto. R$4.000 em 10 meses. Dividido por 10 meses vai dar R$400 por mês. Ela não trabalhava. Aí eu disse, mas o que é que você sabe fazer que você possa ganhar R$400 por mês? Disse, não sei.
Eu disse, tu cuida de criança como poucas pessoas eu conheço. Tem as reuniões da igreja, e a gente era do Verbo da Vida Zona Norte, muitas reuniões, às vezes que não tem departamento infantil, e o pessoal da diaconia mesmo gosta de deixar os filhos com você. Por que você não combina um valor para você cuidar das crianças? É mesmo, né? Se é. E aí a gente pegou um papel e começou a anotar. O que é que você sabe fazer mais? Sei fazer isso, isso, aquilo. E começou a anotar ali. Começou a vir algumas ideias. E aí ela começou a ganhar dinheiro. E aí arrumou um trabalho para esse período só, antes da viagem. E aí foi para a viagem, quando voltou, o chefe dela disse, olha, eu quero que você continue. Ele não queria nem liberar ela para a viagem. Ela disse, eu só estou trabalhando para ir para a viagem. E aí ela foi. Quando voltou, continuou trabalhando com ele. E aí se acostumou com o valor que estava ganhando. Eu disse, você pode ganhar muito mais. Eu disse, não, mas você pode ganhar muito mais. Eu disse, não, mas meu chefe não quer pagar mais. Eu disse, saia de lá. Diga a ele que você vai sair. Ela não, diga a ele que você vai sair. E eu passei 3 meses fazendo isso com ela. Diga que você vai sair. E sai, a gente arruma outra coisa. E aí quando ela foi falar com ele, disse, olha, eu vou sair. Ele disse, por que você quer sair? Eu disse, não, porque eu preciso ganhar mais. Ela disse, eu dobro o seu salário. Aí eu disse a ela, se você tivesse me ouvido no primeiro dia que eu disse isso, há 3 meses, você já estaria ganhando o dobro há 3 meses. Se eu tivesse dado a ela o dinheiro para a viagem, e eu ainda dei uma oferta para ela, mas se eu tivesse dado o valor que ela queria, e não tivesse desenvolvido nela a consciência da capacidade que ela tinha de gerar dinheiro, ela iria ficar dependendo de mim. Mas você entende que a capacidade estava nela, e ela só precisou de alguém para estimular e fazê-la entender da capacidade que ela tinha de ganhar dinheiro, e ela gerou esse dinheiro e conseguiu ganhar muito mais do que o que ela precisava. Então, dentro da nossa vida, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente está sofrendo financeiramente ou em qualquer área, mas existe dentro de nós a capacidade de resolvermos isso e vivermos uma vida abundante. Mas se eu não me movo, nada acontece. Imagina se ela não se movesse. Não, você pode. Ela, não, eu não posso não. Não, eu não consigo não. Mas na nossa vida, muitas vezes a gente faz isso. Não, eu não posso ganhar mais. Não, eu prefiro depender de alguém. Alguém me dá o que eu estou precisando. Eu vou crer para alguém me dar. E amém, se em um momento específico você crê para receber algo. Mas creia para você suprir a necessidade de outros. Percebe como muda? Eu vou crer para eu suprir a necessidade de outra pessoa. Se eu creio para suprir a necessidade de outra pessoa, é porque a minha já foi suprida. Eu estou suprindo a necessidade de outro. Mas a gente se coloca numa posição de, não, vou ter o suficiente aqui, eu vou crer para pagar a conta do mês. Não, meu irmão, creia para receber muito mais. Creia para ter muito mais. Creia para alcançar muito mais. Como eu falei, por um tempo eu deixei de crer para carro. Senão eu vou andar de Uber, vai ser mais barato para mim, vai ser mais econômico. Eu tenho moto, quando eu fizer um pequeno deslocamento com a família, eu pago um Uber. Depois eu disse, não, eu vou querer para um carro e um carro bom. E chegou um bom carro. Chegou um excelente carro, melhor do que o que eu esperava, melhor do que o que eu confessava, até parecido, mas melhor. Porque Deus faz assim. Aí ontem eu fui comprar carvão para a feijoada. Compre essa feijoada. Essa feijoada tá uma delícia. E você não sabe quanto ela custou. Eu fui comprar carvão ontem lá em Carpina. Eu saí do mercado, um carro veio atrás de mim. Pô, na minha traseira. Aleluia. Eu voltei a lavar carro com esse carro. Eu nem lavava carro, só colocava o carro no lava-jato. Eu voltei a ter gosto de lavar carro. Estou lavando esse carro. Aí minha família fica brincando comigo, que eu estou lavando o carro, lambendo o carro lá, cuidando. Oi? Lambendo, né? Aí ontem eu lavei o carro. Aí fui no mercado. Eu disse, inclusive comprei o pretinho de passar no pneu, que eu estava sem. Aí eu nem passei. Saí de lá, bateram no meu carro, eu fiquei com raiva de passar o pretinho. Não passei não. Saí de lá, bateu. Aí eu desci do carro. E a minha atitude diante disso? Eu desci do carro. Eu olhei a traseira do carro. Amassou a mala, o para-choque, desalinhou a mala. Carro novo. Aleluia. Aí liguei para o corretor da seguradora, que não atendeu. Aleluia. Aí liguei de novo, não atendeu. Aí liguei para meu pai, que conhece ele.
Aí eu disse, tá bom. Aí depois de uns 3 minutos lá olhando o carro, aí eu decidi falar com a pessoa que bateu no carro, que estava lá. Aí eu disse, e aí, meu irmão, como é que foi isso aí? Eu disse, não, rapaz, eu me distraí olhando o celular. Aí eu disse, tu é daqui de Carpina? Aí ele disse, não, eu estou morando aqui desde junho, eu sou pastor da Adventista. Ah, é? Você é pastor? Aí eu disse, eu sou pastor também. Aí eu estava de calção e camiseta. Tinha lavado o carro, eu estava de calção. Não era nenhum shortinho não, viu, irmão? Respeito, viu? Estava de calção e camiseta, né? Normal. Aí eu disse, eu sou pastor também. Aí ele... Mas eu não posso deixar isso tirar a minha paz, meu irmão. Você entende que chateia, e chateia mesmo, viu? Chateia mesmo. Aleluia. Mas eu não posso deixar isso tirar a minha paz. Não é melhor ter um carro que, por mais que não seja para bater, mas que bata, do que não ter? Não é melhor ter saúde para andar de ônibus do que não ter? Não é melhor ter o dinheiro da passagem do que não ter? É melhor ter uma bicicleta do que não ter? Entende que se você decidir ser grato pelo que você tem, você vai encontrar motivos para ser grato ao invés de reclamar? Então é a tua atitude diante do que acontece que vai definir teu resultado. Queria chamar já o grupo de música. Eu queria pregar, continuar assim, umas 4 horas de pregação sobre isso. Porque eu gosto tanto desse assunto, tem tanta coisa para falar sobre isso. Mas em outro culto a gente continua. É a tua atitude diante das circunstâncias que vai definir o teu resultado. Não é o que acontece com você, é o que você faz diante do que acontece. Porque a dificuldade ela se levanta para todo mundo. Não, mas para mim é maior, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu passo também muitas vezes, o que eu já passei muitas vezes. Você não sabe. Você não sabe o que foi para minha família o médico dizer que eu não ia chegar à adolescência. Você não sabe. Você não sabe as provas que a gente já passou. Mas, o senhor é pastor, o senhor está... Porque o senhor, né, foi tudo perfeito. Foi não, meu irmão. Foi não. Desafios se levantaram e se levantam. Davi enfrentou o gigante Golias e aí ele se tornou, depois de muito tempo, rei. Não, matou o gigante e acabou. Não, ele teve muitos gigantes para matar. Muito maiores do que aquele que ele matou. Porque o gigante era um só. Ele teve que matar exércitos. Ele teve que lidar com muita perseguição, com muita coisa. Mas o nome dele está na história. Como um homem que foi fiel a Deus. Então, não fique com medo das dificuldades que se levantam. Você tem um Deus que te garante. Você tem um Deus que está com você e está dentro de você. Davi, no Antigo Testamento, eles tinham o Espírito sobre algumas pessoas. Sobre reis, sacerdotes e profetas. O Espírito vinha sobre. Na nova dispensação, o Espírito está dentro. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Ele está dentro de você. Você não pode ter um resultado normal, comum, pífio, fraco. Se mova de acordo com essa consciência, meu irmão. Deus tem grandes lugares para nós. A gente não pode viver abaixo disso. Deus tem abundância para a tua casa. Se é comida que está faltando no armário, declare comida chegando, declare fartura na tua casa. E aí Deus pode mandar ou uma cesta básica, ou uma feira, ou pode mandar uma ideia. Mas às vezes vem a ideia e a gente fica dizendo, não, eu quero que chegue aqui. Não, meu irmão, Deus pode querer que com essa ideia você supra a sua casa e supra outras casas. Mas se a ideia vier e eu não me mover de acordo com a ideia, nada vai acontecer. Se mova. Não, porque eu queria fazer o rema. Você sabe, ano que vem vamos ter muita gente dessa igreja fazendo o rema. O rema vai mudar a tua perspectiva, a tua mente. Muito, isso vai mudar muito os teus resultados. Mas tem uma mensalidade para pagar, né, pastor? Tem um valor para pagar, né? Para e pensa comigo. É a vontade de Deus que você faça o rema? Você acredita que seja a vontade de Deus? Quem não fez o rema ainda, acredita que seja a vontade de Deus? A Bíblia diz que Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, um lugar que vai me ensinar sobre fé,
sobre Bíblia, sobre a vontade de Deus para a minha vida, sobre quem eu sou, e vai me ajudar a desenvolver essa consciência sobre a minha identidade, isso vai mudar os meus resultados. Será que é ou não a vontade de Deus que eu faça isso? Claro que é, meu irmão. Aí então o Deus que quer que eu faça, o Deus que me chamou para fazer, que me colocou em uma igreja que crê nisso e que me motiva a fazer, será que Ele não vai me dar provisão para isso? Ah, pastor, mas é por causa do meu trabalho, é por causa do tempo. Deus supre trabalho, tempo, folga, escala, cuidar de criança. Deus supre, mas é necessário uma atitude. Qual é a primeira atitude? Me matricular. Já estão abertas as matrículas e eu não ganho nada com ele. Não, teve uma vez que eu fui chamar um irmão. Eu disse, meu irmão, eu faço rema. Ele disse, não, é porque eu tenho que me organizar ainda financeiramente. O irmão com um carrão. Não, porque eu tenho que me organizar ainda, vou esperar planejamento, outro ano. Eu disse, não, cara, faça que Deus supre, se matricule. Ele disse, meu irmão, é muito chato isso, viu? Vocês parecem marketing multinível, fica chamando o cara para fazer o rema. Eu não vou não fazer não. Eu disse, tá bom. Calma, Moreno tá ignorante hoje. Calma, rapaz. Sabe, parece, alguém até pensa que a gente tá ganhando. A gente não ganha nada, é porque a gente quer que você viva o que você tem para viver. Quando você fizer, começar a fazer, você vai entender porque o pastor insistia nisso. Quem já está fazendo ou já fez, sabe o que eu estou falando. É verdade? Ah, pastor, mas é 300 reais. Você vai deixar 300 reais te parar? Não, mas quando eu tiver o dinheiro... Não, meu irmão, paga a matrícula. O povo estava na frente do Mar Vermelho. O exército vindo atrás. Aí Moisés disse, Senhor, e agora? Disse, não, me pergunte não, meu filho, marche. Quando botou o pé nas águas, o mar se abriu. Só que às vezes a gente quer esperar. Não, Senhor, abre o mar aí que eu vou. Oxi, eu vou marchar para o mar, eu vou fazer o que no mar? Ele disse, marche, meu filho, mostre sua confiança em mim. O mar vai se abrir depois que você colocar o pé nas águas. 10 leprosos chamaram Jesus. Jesus, Jesus, olha aí, ó, como é que a gente está? Ajuda a gente aí. O leproso ele tem que ficar afastado da comunidade. E quem definia se ele era leproso ou não, era o sacerdote. O sacerdote dizia, não, você está limpo, pode ficar. Não, você está sujo, fique fora. E aí eles, aí Jesus disse, vão se mostrar ao sacerdote. Só que eles estavam sujos ainda, estavam doentes ainda. Indo eles, foram curados. No caminho eles foram curados. Aí imagina, não, vou não, limpa primeiro que aí eu vou. O paralítico, ele disse, levanta. Aí o paralítico, não, cura primeiro. Levanta. Quando ele foi levantar, foi curado. O milagre do homem com a mão ressequida. Se estende a mão, quando estendeu, foi curado. O milagre ele vai vir depois que você se mover. Depois que você tiver uma atitude correspondente. Não vai vir antes. Eu só vou mostrar minha confiança em Deus quando eu me mover de acordo com a palavra que Deus me deu. Então mova-se. Mova-se. Eu gosto de sair sempre, ou de transmitir sempre, numa ministração, algo que vai levar você a ter uma atitude. Porque não adianta você chegar aqui e refletir e dizer, foi muito bom. Eita, a palavra foi boa, aprendi um pouquinho da história dos hebreus lá. Tá, mas e aí? O que é que você fez depois do que você ouviu? Não fiz nada. Não mudou nada. Você precisa tomar uma decisão. E uma decisão tomada exige uma atitude correspondente. Então pare e pense na sua vida. O que é que eu preciso? Tomar uma atitude para gerar uma mudança. O Espírito Santo nesse momento está trazendo ao seu coração o que você precisa ter uma atitude para mudar. Pode ser a paz na tua casa, pode ser o teu casamento, pode ser a criação dos filhos, pode ser uma atitude de estudar para um concurso, para uma faculdade, pode ser um negócio, pode ser um trabalho, pode ser finanças, pode ser qualquer coisa, pode ser saúde, mas algo Deus está falando para você, que você precisa mudar. E o que é que você vai fazer diante dessa palavra que você recebeu? Você vai ter uma atitude correspondente? Ou vai ficar só no ramo do pensamento? Da reflexão?
Eu gosto da reflexão, ela é muito importante. Mas a reflexão deve nos levar a uma ação. Se não levar a uma ação, nada adiantou. Fica de pé. Aleluia. Que você louvasse, pudesse nesse momento de louvor se colocar diante de Deus, refletir sobre o amor dele por você, sobre tudo que ele fez, tudo que ele faz, tudo que ele é. Possa adorá-lo e possa tomar uma firme decisão de ter uma atitude naquilo que você precisa tomar uma atitude. Em ti está minha vida, fé e esperança estão somente em ti. Em ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os teus planos pra mim. E eu escolho a melhor parte, me derramar em tua presença. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida, no meu coração. Confio em ti, nada vai me abalar. Estão em ti, minhas fontes estão em ti. Eu confio em ti, eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti, minhas fontes em ti, em ti está minha vida, fé e esperança estão somente em ti. Em ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os teus planos pra mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em tua presença, oh Senhor. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida, no meu coração. Confio em ti, nada vai me abalar. Eu confio em ti, eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti, minhas fontes
escolha a melhor parte, me derramar em tua presença. Eu escolho, e eu escolho a melhor parte, me derramar em tua presença, oh Senhor. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida, no meu coração. Confio em ti, nada vai me abalar. Pai, ó Pai, nós queremos nos colocar na posição, Senhor, que o Senhor providenciou para as nossas vidas. Nós queremos, Pai, cada dia mais desenvolvermos a consciência de quem nós somos no Senhor, do lugar que o Senhor nos colocou, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, Pai, a cada dia termos atitudes correspondentes com o chamado feito a nós, atitudes correspondentes com a pessoa que nos tornamos através da redenção providenciada em Jesus. Pai, nós queremos desenvolver cada dia mais a consciência da Tua presença, da Tua unção, da Tua graça sobre nossas vidas, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E queremos dizer ao Senhor que nós sim confiamos no Senhor, que sim, as nossas fontes estão no Senhor, que nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua grandeza sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse mesmo ambiente, queria aproveitar e perguntar: tem alguém aqui que ainda não fez de Jesus o Senhor de sua vida? E ouviu essa palavra e disse: eu quero isso para a minha vida, e quer fazer de Jesus o seu Senhor? Levanta tua mão, a gente vai orar com você, vai celebrar junto com você, e você vai ganhar uma nova vida em Cristo. Isso que eu preguei aqui, do povo ser tirado do Egito e ser levado para Canaã, isso representa o que aconteceu conosco espiritualmente. Quando nós perdemos a salvação, fomos para um lugar de escravidão espiritual. Mas Jesus veio, nos tirou de lá, nos levou para o seu reino. Mas é necessário uma decisão para que Ele possa me pegar e me levar para lá. Alguém pode dizer: mas pastor, a minha vida está boa já, está tudo bem. Não, não está não. Pode até aparentemente estar tudo bem, mas existe algo a mais. E esse algo a mais é tudo, que é a salvação em Cristo. Tem alguém? Levanta a tua mão, a gente não vai insistir, mas quero te dar essa oportunidade. Tem alguém? Tem alguém que está com algum sintoma de enfermidade? Para que a gente possa orar por você, você receber a cura providenciada através da redenção em Cristo. Aleluia.
Jesus, eu preciso de ti.